E aí, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai falar agora sobre os níveis de organização dos seres vivos. Pega o livro didático, volume 3, para vocês acompanharem comigo, tá bom? Gente, olha só, volume 3, a partir da página 13, viu? Pega lá, pausa o vídeo, vou esperar vocês. E daí vocês vão marcando partes importantes aqui do que eu falar, pode anotar do ladinho, tá bom? Vão observando figuras que eu não coloquei aqui, tá? Gente, olha só. A gente já viu que os seres vivos, eles podem ser classificados como unicelulares e multicelulares, né? Os unicelulares, então, eles são formados apenas por uma célula e essa célula, ela é capaz de fazer tudo. Ela tem ali muitas funções e ela dá conta. Ela se resolve sozinha. Todas as células dão conta de se resolver sozinhas. Elas conseguem produzir sua própria energia. É uma fábrica que tem várias funções, né? Com muitas organelas. Só que os seres multicelulares, que tem aí muitas células, eles precisam se organizar. Olha a ambulância. Sei lá o que é isso. Esses seres que são compostos por muitas células precisam de uma organização justamente para manter esse organismo inteiro em funcionamento. Como que isso funciona? Bom, a gente sabe que todas as coisas são formadas aí por átomos, né? Então tudo que existe é formado por átomos, o ar, a água, todos os compostos. E daí átomos vão se combinar para formar aí moléculas, né, que vão formar as mais simples e mais complexas substâncias. E daí combinação de substâncias, de reações químicas e tal, vão formar aí organelas, por exemplo, e elas juntas vão formar uma célula. Daqui em diante, ou vai ser um ser unicelular ou multicelular. Se for um ser multicelular, por exemplo, um ser humano, que é o que nós vamos tratar aqui no livro, células iguais, que têm a mesma função, a mesma aparência, elas vão se juntar, tá? Vão viver ali juntas e formar o que a gente chama de tecido. Vai ter uma mesma função esse tecido, tá? Então a gente vai ter ali vários tipos de tecido, que são essa junção de células iguaizinhas com a mesma função, tá? Quando a gente tem a junção de vários desses tecidos, eles se juntam para trabalhar junto, a gente vai ter a formação de um órgão. Aqui no exemplo a gente formou um osso. Então esse osso ele é formado por várias camadas que são os tecidos. Vai ter alguma coisa para revestir, vai ter alguma coisa por dentro, e cada parte desse tecido ali ele é formado por um conjunto de células que vai ter uma função diferenciada, tá? Quando esses órgãos se juntam ali para fazer uma mesma coisa, a gente chama isso de sistema. No caso aqui do osso é o sistema esquelético. Aí, o que acontece? A gente tem vários tecidos, eles vão se organizar e vão formar órgãos. Pode ser, por exemplo, para formar o intestino grosso. Aí vai formar o intestino delgado, vai formar o estômago, vai formar fígado, vai formar pâncreas, tá? Juntou isso tudo, eles têm uma mesma função ali, que é digerir o alimento.
né, de nutrição. Vai formar o sistema digestório. Aí a gente vai ter outro órgão, coração. A gente vai ter artéria, veias, vasinhos. Isso tudo são formados por vários tecidos diferentes que vão formar esses órgãos todos que eu falei. Eles têm ali uma mesma função que é de circulação do sangue e vão formar o sistema cardiovascular. Todos esses sistemas que eu falei, eles vão se organizar em prol de um organismo, que no caso é o nosso corpo. Deu para entender quais são os níveis, então, de organização desse corpo formado por muitas células? Isso acontece não só nos humanos, né? Em outros animais, nas plantas também, mas nós vamos dar um foco maior aqui no nosso corpo, ok? Nós vamos estudar agora os tecidos, tá bom? A gente vai ver os tipos de tecidos agora. Acompanha com o livro. Aqui é o seguinte, nós temos 4 tecidos principais, que são os conjuntos de células, tá? Lembra? A gente tem tecido epitelial, que é esse de revestimento. A gente sempre pensa nessa pele aqui superficial. A gente tem tecido muscular, que é esse que a gente pensa primeiro, que é esse de carne mesmo, né, de movimento. Tecido nervoso, a gente pensa lá no cérebro ou nos nervos que a gente tem. E o tecido conjuntivo é um tecido que dá origem a vários outros, tá? E eu vou explicar isso agora. Presta atenção. Primeiro vamos comparar o tecido epitelial. Tecido epitelial é um tecido de revestimento, tanto por fora quanto por dentro de órgãos. Pensa no estômago, ele parece um saco, tá? Então ele tem um revestimento por fora e um revestimento por dentro, que é por onde a comida vai entrar e vai ser digerida. Então ele tem uma proteção por fora ali e uma proteção por dentro, tá? Essa barreira, essa pelezinha, né, que é esse tecido epitelial, ele serve de proteção contra micro-organismos e contra desidratação, principalmente aqui, ó, na nossa pele. Então, são células que têm aí uma função muito importante de proteção do nosso corpo contra invasores e contra a nossa desidratação, tá? Esse tipo de tecido, ele também libera muitos líquidos importantes. No caso do estômago, a parte de dentro vai liberar aquele ácido, né, que vai digerir a comida. Aqui na pele libera suor, ou libera lágrimas, saliva, ou a gente tem glândulas que libera leite e hormônios, que são substâncias que são liberadas em várias partes do corpo e que controla o funcionamento do corpo inteiro. Então, o tecido epitelial serve para isso. O tecido conjuntivo é aquele que tem várias ramificações. Ele faz várias coisas. Ele tem uma grande capacidade de regeneração, então ele é importantíssimo. E ele, além de dar origem a vários outros tecidos do nosso corpo, ele também tem uma função de proteção, de sustentação e de união de um órgão ao outro, tá? De um tecido no outro, senão a gente fica tudo solto ali. Não pode, a gente é bem unido, tá? E agora eu vou falar dessas subdivisões do tecido conjuntivo. Antes, deixa eu só mostrar aqui uma visão do microscópio dessa pelezinha. Quando a gente pega um pedacinho aqui da pele, ó, deixa eu mostrar para vocês como é que é. Aqui tá o tecido epitelial, só aquela parte do tecido epitelial. Quando a gente faz um cortezinho e não sai sangue, a gente só rasgou essa partezinha aqui, ó.
é o que dá o revestimento, protege contra micro-organismos, não deixa a gente, por exemplo, desidratar. Esse é o tecido epitelial. O resto aqui, que faz parte da pele, é um tipo de tecido conjuntivo. Olha como é diferente. As células são diferentes. Tá vendo como que o tecido é diferente? O conjunto de células. Essas células aqui, ó, elas são, parece que mais espaçadas. Então, aqui já tem nervo, é onde a gente sente, tem sensações. Essa parte da pele é onde já tem sangue, a gente já consegue sentir, então, calor, frio, pressão, dor, né? E aqui a gente pegou a pele. Pele, ela é um órgão. Por que ela é um órgão? Porque ela tem pelo menos 2 tecidos aqui, ó. Entendeu? Em conjunto, tá? E aí entra também sangue no meio, que é outro tecido, entra nervo no meio, que é outro tecido, tá? E daí a gente tem aqui um desenho de como que é essa pele. Olha quanta coisa que tem, vaso sanguíneo para lá e para cá, tem os nervos, embaixo da pele a gente tem gordura, tecido adiposo, a gente vai ver a importância da gordura para o nosso corpo. E lá embaixo, depois de tudo isso, a gente já tem os músculos, a carne, tá? Agora vamos ver, tecido adiposo, gordura, tá? É formado por umas células que tem essa capacidade de armazenar essa gordura, tá? Gordura, gente, é muito importante para o desenvolvimento do nosso corpo. Tem várias células, hormônios que precisa de gordura. Gordura boa. Existe gordura ruim, gordura boa na nossa alimentação. A gente tem que comer gorduras boas. Quando a gente for ver alimento, a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Principalmente mulheres, tá? Faz parte do desenvolvimento, do nosso crescimento, a gente comer todo tipo de nutriente, tá? Esse tecido adiposo, ele protege a gente contra a perda excessiva do calor, então protege a gente contra frio e mantém a nossa reserva de energia. Para animais, outros animais, isso aqui é muito importante, principalmente animais que vivem em ambiente muito gelado. Então, outros mamíferos, vamos pensar, por exemplo, no urso polar. Ele tem um tecido adiposo muito maior. Então, ele tem uma reserva ali de gordura que vai aguentar o frio muito intenso. E quando tem escassez de alimento, ele pode hibernar, vai ficar um tempo sem comer e vai sair magrinho depois. Porque essa reserva aqui de gordura é o que vai alimentar o seu corpo durante o tempo sem comida, tá bom? Então é uma adaptação muito importante de aves e mamíferos, tá? Vamos falar do tecido cartilaginoso, cartilagem, ó, nariz, orelha. Esse tecido cartilaginoso, a gente pensa que nessas cartilagens é bem molinho, tá vendo? Ele reveste articulações, eu vou mostrar uma gravura. A articulação é encontro de osso, cotovelo é encontro de osso, tá? Então, ó, aqui tem o osso no braço, no antebraço. E daí, quando a gente dobra o cotovelo, eles estão se encontrando. Para não raspar um osso no outro, porque o osso dói. Para não raspar um osso no outro, tem que ter aqui uma cartilagem. Ó. Quem já comeu frango e osso de frango já viu que tem um negocinho que reveste aqui, ó. Tá? E daí reveste a cartilagem justamente para proteger na hora que a gente mexe. Tá bom? Também dá um suporte. Poxa, nariz é muito importante pra gente poder filtrar o ar que a gente respira e pra sentir cheiro. Porque a gente só tem o ossinho aqui em cima, ó. O resto aqui é tudo cartilagem. Se não tivesse cartilagem, a gente não ia ter nariz, né? A gente não ia sentir cheiro de nada.
e, consequentemente, não ia sentir gosto das coisas direito. Entendeu? Então, o que acontece? Precisa ter essa cartilagem aqui para sustentar o nosso olfato. Orelha é a mesma coisa. Apesar da nossa audição mesmo ser lá dentro, a gente precisa dessa cartilagem, dessa orelha aqui para captar melhor o som. Ok? Aí aqui presta atenção. Olha como que é a visão de microscópio do tecido cartilaginoso aqui em cima. As células são mais espalhadas, né? Então, realmente é meio molinho, não é tão duro assim. E aqui uma célula adiposa, essa é a célula. Tá vendo o núcleo dela aqui, onde fica o DNA? Bem pequenininho, tá escondido. E olha o monte de gordura que ela acumula. Ela tem essa função, tá? E aqui, ó, presta atenção, a articulação do joelho. Então, aqui a gente tem o osso fêmur da coxa, a gente tem os dois ossos aqui, a fíbula e a tíbia da perna. Aqui, ó, tá encontrando esse osso com esse osso. Aqui é uma articulação, encontrou dois ossos, tá? Tá vendo que aqui tem uma proteção, onde encontra um osso com o outro? É justamente quando você for dobrar o joelho pro osso não raspar, entendeu? Porque dói. Um osso no outro dói. Então, é tecido cartilaginoso. Aqui, uma coisa interessante, a gente só movimenta o nosso corpo porque a gente tem músculo, tá? E daí esse músculo aqui, ele tá ligado no osso. Quando a gente contrai o músculo, ele puxa o osso e a gente levanta a perna, por exemplo. Ou quando a gente contrai o músculo aqui, ele puxa o braço, tá? Como é que puxa? Por causa do tendão aqui, ó. Entendeu? E do ligamento. Então, tá tudo ligado. Esse tendão, esse ligamento, ele é formado por tecido conjuntivo mais forte. Lembra que aquele tecido conjuntivo da pele, ele era todo solto assim, meio frouxo, parecia um negócio meio, né? Aqui, ele é mais forte, mais rígido, entendeu? Justamente para dar conta de segurar o músculo no osso e sustentar toda essa movimentação. Então, é tudo adaptado. É maravilhoso. Nosso corpo é show. Então, vamos continuar. Aqui, gente, o osso e o sangue ainda são ramificações do tecido conjuntivo, tá? O osso, então, tecido ósseo, ele é bastante resistente. Então, olha para você ver como que é diferente. A cartilagem é um negócio mais ou menos, né? Mas o osso, ele já é resistente. Ele tem função de sustentação do corpo. Ele protege alguns órgãos. Então, o crânio aqui está protegendo quem? Cérebro. A nossa coluna protege a medula, que é um feixe de nervos que sai aqui do cérebro, tá? Que vai até lá embaixo. Passa por dentro da coluna, assim. Tá bom? Aqui a caixa torácica protege pulmões. Nós temos 2 pulmões e coração no centro. Tá bom? E dentro do osso, alguns ossos, especialmente, a gente tem a medula óssea que produz células do sangue. Que coisa maravilhosa. E a gente tem ainda algumas especializações, né? Algumas partes do osso podem ser mais esponjosas, outras podem ser mais compactas. E a gente tem aí algumas gravuras que ilustram como que a gente poderia ver isso no microscópio, tá? Falando agora sobre o sangue, o tecido sanguíneo. É o único tecido líquido do nosso corpo, né? Apesar de líquido, ele tem uma parte que é líquida mesmo, que é o plasma, que ele tem água e sais minerais importantes, que vão manter ali o equilíbrio do nosso corpo. E tem a parte sólida, feito de células. Que células são essas? Hemácias, leucócitos e plaquetas. Eu vou falar para que serve.
tá? E existem os tipos de sangue. É muito importante você saber o seu, tá? Até mesmo caso você sofra algum tipo de acidente, se receber algum sangue, se precisar, você pode doar o seu sangue também. Existem algumas regrinhas, tá? Mas é muito importante todo mundo saber qual é o seu tipo de sangue. É muito fácil fazer esse teste, tá bom? Descobre aí em casa, vê se você sabe qual que é o sangue do seu pai, da sua mãe, o seu, tá bom? Então, ó, presta atenção aqui. A gente tem dentro de um vaso. Então, olha só, o nosso corpo, o sangue não fica boiando aqui não, tá? Ele tem que andar dentro de vasinhos. Então, são os caninhos que saem aqui, parte tudo do coração, vai partindo uns vasos sanguíneos aqui, e daí vai por todo o nosso corpo. O que acontece? Dentro desses vasinhos, tá vendo que tem umas células aqui, ó? Também são células especializadas em formar vasos sanguíneos, né? Aí, dentro desses vasos sanguíneos vão passar o sangue. Quais são as células? A gente tem as hemácias, que são as vermelhinhas, tá vendo? Elas são responsáveis pelo transporte aí de oxigênio e de gás carbônico, tá bom? A gente tem o leucócito ou glóbulo branco. A hemácia também é chamada de glóbulo vermelho. A gente tem glóbulo branco aqui, ou leucócito, que é responsável pela defesa. É ele que vai lutar contra os invasores, tá bom? Do nosso corpo, qualquer parasita que entrar, ele é acionado para ir lá defender a gente, tá? E a gente tem as plaquetas, que são fragmentos de célula, são pedacinhos de célula, então aqui, e elas são responsáveis por coagular o sangue. Quando acontece algum ferimento, as plaquetas vão lá e faz isso aqui, ó. Então, feriu, cortei, fiz um cortezinho, tá? Tá sangrando ali, tá vazando sangue, não pode, sangue é muito importante pro corpo. O que acontece? Essas plaquetas, elas começam a produzir umas proteínas, começam a fazer uma reação química dentro do sangue, produzem uma rede, tá vendo essa rede? E vai tampar aquele ferimento e forma esse coágulo que a gente chama, tá? Essa rede aí vai tampar onde abriu para não deixar mais sangue vazar, tá? E daí vai formar casquinha, aquele negócio todo. Por isso que não é bom ficar arrancando, viu, gente? Senão haja plaqueta para fazer esse negócio, tá? A gente tá acabando, Bom, esses dois, vamos relembrar, a gente tinha 4 tipos de tecido. Tecido epitelial, a gente já falou, de revestimento. Tecido conjuntivo, a gente já falou todos que tinham, né? Que ele dava origem a vários. O tecido conjuntivo que fica na nossa pele, a gente já falou do tecido sanguíneo, a gente já falou do tecido ósseo, a gente já falou do tecido adiposo, a gente já falou da cartilagem, tudo isso é um tipo de tecido conjuntivo. E agora faltam os outros 2, que é o tecido nervoso e o muscular, tá? Então vamos lá, tá acabando. Tecido nervoso, cérebro, medula, que sai aqui do nosso cérebro e acompanha até o final da coluna vertebral, e os nervos que saem dele e vão para todo o corpo, tá? Esse tecido nervoso, ele é responsável aí por todo o processamento de informações e controle do nosso organismo. Ele é o poderoso chefão aqui, tá? Ele transmite mensagens
possibilita a comunicação aí entre todos os órgãos do corpo. Então eu sei se eu tô com fome, quando é que eu parei minha fome, a hora que eu enchi a minha barriga de comida. Ele sabe quando eu tô com sono, ele controla a hora de acordar, ele controla tudo. E ele vai fazendo essa comunicação de um órgão com o outro. Ele que controla o movimento do meu corpo, a hora que eu vou chutar a bola, tudo, tá bom? Ele controla tudo. E essas aí, ó, esses desenhos que eu coloquei, são as células, que a gente chama de neurônio, as células do tecido nervoso, tá bom? Então, aqui a gente tem o neurônio, como que ele é. Perdão. Aqui a gente tem o neurônio, como que ele é, ok? Como que ele interage um neurônio com o outro. Aí aqui eu vou explicar agora sobre o músculo. Os músculos, eles são responsáveis pelo nosso movimento, tá? Pela nossa postura. Por isso que é importante a gente fazer atividade física também, porque fortalecendo o nosso músculo, a gente também fortalece a nossa postura e o nosso equilíbrio, tá? Existem 3 tipos de músculo, nem todos os músculos são iguais. A gente tem músculo em diferentes partes do corpo, tá? E também, dependendo do tipo de músculo, vai fazer um tipo de movimento diferente. Eu vou explicar isso agora. Bom, aqui, presta atenção. A gente tem um tipo de músculo, tá? A célula do músculo, elas são todas alongadinhas assim, tá? A gente tem um tipo de músculo que é esse que fica no nosso corpo em volta dos ossos, tá bom? Então, esse tipo de músculo aqui, a gente chama ele de músculo esquelético, tá? Esse tipo de músculo, ele tem movimento, um tipo de movimento voluntário. Ou seja, eu tenho que querer, tá? Eu vou, tipo assim, pensar nesse movimento e eu vou fazer, tá bom? É rápido esse movimento também. A contração do músculo é muito rápida. Haja mitocôndria, né? Para produzir energia aqui nesse músculo, tá bom? Nessas células. Um outro tipo de músculo é o cardíaco. Nosso coração é um músculo, tá? Então, ele também tá o tempo todo movimentando. São células especializadas em movimentar, tá bom? Também tem uma contração muito rápida, só que o movimento é involuntário. Imagina você pensar o tempo todo, bate o coração, agora bate, faz assim, faz assado, faz assim, não, agora eu quero mais rápido. Não tem como você pensar no movimento igual você pensa para chutar uma bola, igual você pensa para escrever. Não tem como. Então, o coração tem um movimento involuntário. O seu cérebro sabe o que tem que fazer, ele simplesmente faz. Tá? Os nervos aqui, eles dão conta da coisa toda, tá bom? Tem um outro tipo de músculo, a gente vai chamar ele de músculo, aqui tá escrito não estriado, mas ele também tem um nome de liso, tá? Que é o músculo que a gente tem em todo o nosso sistema digestório, tá? Sabe quando a gente ouve a barriga roncar? São os movimentos de contração que todo o nosso sistema digestório faz. Quando a gente come, como é que a comida desce até lá? Por gravidade? Nosso sistema digestório vai empurrando, vai levando, só que é lento, viu? Não é rápido não, igual esses músculos aqui ou o coração, a contração é mais lenta. Vai levando essa comida, vai contraindo, vai fazendo várias contrações, levando a comida até toda a digestão, até sair o cocô lá embaixo. E é um outro tipo de músculo, a gente vai chamar esse tipo de músculo de não estriado ou músculo liso, igual tá aqui no livro. E
também é involuntário. Você não controla, não, agora meu estômago vai digerir, vai levar agora lá pro intestino. Não, você não fica pensando nisso, né? Então, gente, a aula já acabou, é sobre isso. Espero que vocês tenham entendido, né, o básico aqui sobre os nossos tecidos principais. Tenha acompanhado com o livro, observado alguma gravura extra. Bom, semana que vem nós vamos fazer alguns exercícios, muitos exercícios, né? Pra gente ver se a gente aprendeu tudo e tirar todas as dúvidas, tá bom? Um beijo e até mais.